Boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Este é o canal do projeto Upomone. Estamos dando prosseguimento à série Crenças Populares, elas têm base bíblica. Estamos analisando aí, ao longo de vários estudos, algumas das principais crenças populares. Crenças que são da maioria do mundo cristão, mas que, porém, como temos visto, não têm fundamentação bíblica. O primeiro estudo foi sobre a natureza das escrituras, errância ou inerrância. Esse estudo foi conduzido pelo Rony Tavares, o estudo está disponível no nosso canal no YouTube. Pedimos por gentileza que vocês se inscrevam, que deixem o like, que ativem o sininho de notificações, para que recebam, então, as informações sobre as próximas publicações no nosso canal. Pedimos também que se inscrevam nos canais dos palestrantes que estiveram conosco. O canal do Rony é o canal da VAR. Né? Bem, depois tivemos com o Lucas Martins o estudo A Imortalidade da Alma. A seguir, o Felipe Reis, do canal O Tempo Final, apresentou os temas A Vida Após a Morte e o Inferno como Tormento Sem Fim. Eu apresentei o tema A Santidade do Domingo e Mariologia. O último estudo foi conduzido pelo pastor Joeli Gervais, que também tem um canal no YouTube. O tema, uma vez salvo, salvo para sempre, né? A teoria da predestinação, a crença calvinista de que Deus tem os seus eleitos e que ele escolhe, portanto, antecipadamente aqueles que serão salvos ou não. Hoje teremos com o pastor Eliseu Lira o oitavo estudo, né, dessa série, o estudo Batismo Infantil, batismo de crianças, enfim. Então, agradecemos aí a atenção de todos, todo o apoio que temos recebido, aqueles que já se inscreveram no canal, pedimos que continuem aí divulgando, compartilhando, para que esses conteúdos cheguem cada vez mais ao grande público, né? Caso você queira entrar em contato conosco, o endereço do nosso e-mail está na descrição deste vídeo. É o e-mail projetoupomone@gmail.com. Teremos todo o gosto, todo o prazer em lhe ajudar, caso você queira se aprofundar, queira outros materiais sobre todos esses temas aí e, eventualmente, outros assuntos também, que não fazem parte dessa série. Faremos o possível para lhe ajudar. Muito bem, pastor Eliseu Lira já está conosco. Olá, pastor, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer, uma grande alegria estar com vocês aqui. Muito bem. O pastor Eliseu Lira é um amigo pessoal, uma pessoa a quem eu estimo muito, devo muito a ele, né, na minha formação, na minha trajetória cristã. É um pastor que é autor de vários livros. Um dos últimos, se não o último, eu tenho aqui autografado. Só um instante, eu vou aqui mostrar para vocês, né, esse livro. É a capa do livro aqui, né? Tá aqui, ó. Tá aqui na mão, né? Opa, perdão, estava mostrando aqui a contracapa. O livro Intoxicação Digital. É o último livro, né, pastor? Eu estou Isso. certo, né? Perfeito. Mais recente. Bem, então, o pastor Eliseu Lira é graduado em teologia, né? Teve duas formações, inclusive, a última reconhecida pelo MEC, tem graduação em educação religiosa e também em jornalismo, é pós-graduado em ciências da religião, tem um mestrado em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, um doutorado em andamento em educação pela UFO, que é a Universidade Federal de Uberaba. É Uberaba ou Uberlândia, pastor? Uberlândia, perdão. Universidade Federal de Uberlândia.
e está aí se preparando para ingressar no doutorado em comunicação social na Universidade Metodista de São Paulo. Ele também é membro do MIRI, o Grupo de Pesquisa em Religião e Cultura do CNPq. Muito bem, então, sem mais delongas, passemos então a palavra ao pastor Eliseu Lira, lembrando que o pastor irá conduzir o estudo de hoje e também os 2 próximos estudos. Então, pedimos que você acompanhe, esteja conosco ao longo desses estudos. Aqueles que estão nos acompanhando aí online, podem enviar suas questões aí pelo chat ou aqui pelo WhatsApp. E ao final do estudo, nós então poderemos ler essas questões, essas dúvidas, né, que eventualmente vocês vierem a ter. Pastor, a palavra está contigo. Antes, porém, né, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece para que o Espírito Santo conduza o Senhor e prepare os corações de todos aqueles que irão assistir esse estudo. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor não ocultou a nenhum de nós todo o conhecimento que é essencial à nossa salvação. Muito obrigado porque o Senhor nos concede sabedoria a todos aqueles que pedem, o Senhor concede livremente, e todos nós, ó Pai, temos condições de compreender essas verdades. Pedimos de modo especial que conduza os pensamentos, a mente do pastor Eliseu, e que todos aqueles, ó Pai, que irão assistir e acompanhar esse estudo até o fim, que sejam ricamente abençoados por Ti, e que tenham o desejo de prosseguir estudando, investigando a Tua palavra, porque sabemos que ela é viva, e o Senhor nos prometeu grandes bênçãos, ó Pai, a partir do estudo da Tua palavra. Amém. Conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, mais uma vez, boa tarde, né, a todos, né? E eu gosto muito de histórias, né? Seguindo a metodologia, né? A didática do mestre dos mestres, né? Diz que Jesus não colocava nenhum ensino, não fazia nenhuma das suas palestras, né? Sem que o deixasse, né? Sem que o usasse, né? O não uso, né? De alguma parábola, né? E eu gosto muito dessas histórias, né? E eu me lembro aqui de uma história, quer dizer, um relato, né? Verídico, né? Um relato verídico que aconteceu quando da invasão nazista na Europa, né? Ali na França, a famosa resistência francesa. Quando os nazistas, eles sabiam que os nazistas estavam chegando ali, né? Invadir, eles não poderiam fazer muita coisa, os camponeses, as pessoas, né, mesmo das cidades, né, sabiam que não poderiam fazer muita coisa para resistir, né, ali a invasão, então, nazista, né, alemã. Então, eles fizeram o seguinte, eles pegaram e mudaram todas as placas, as indicações das placas das ruas, né? E os soldados alemães, os soldados como chegam, né? Qualquer local, né? Eles sempre vão com mapas, né? Para atacar, para irem diretamente aos locais centrais, né? Ali, questões de comunicações, aqueles locais estratégicos para atacarem, né? Só que os soldados, eles perderam um tempo enorme, né? Porque eles chegaram, as placas que deveriam estar apontando no sentido norte, estavam apontando para o sul. E eles ficaram confusos ali, né? Perderam muito tempo, deu, inclusive, esse tempo para que a resistência francesa, né, e os soldados se deslocassem também, né? Para fortalecer, então, aqueles locais. Bem, quando nós chegamos aqui a este mundo, quando nós nascemos,
nós encontramos muitas placas trocadas, né? Muitas placas invertidas, né? E placas diversas, né? Especialmente no sentido espiritual, né? No sentido religioso, no sentido das verdades, né? Então, tem muita coisa, muitas placas trocadas aí, né? Com indicações errôneas, indicações falsas, né? E uma delas exatamente é esta, né? O tema que nós vamos analisar hoje. Nós sabemos que a mente humana ela é totalmente enganosa, né? A Bíblia diz que enganoso é o coração humano, né? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, né? Jeremias 17:9. Então, nós não podemos confiar em nossa mente apenas, né? Nós temos que ter, assim, referenciais seguros, né? Nós temos que ter uma bússola, um referencial seguro, né? E esse referencial seguro, para nós, em termos espirituais, é a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? Como diz lá o Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Amigos, já introduzindo esse tema, nós sabemos que Jesus, ele viveu pela palavra. E ele venceu também pela palavra. Está escrito. Nós sabemos ali nas tentações no deserto, né? Ele sempre respondeu ao inimigo, né? A Satanás, então, com está escrito. Então, é a maneira como nós temos também. A única maneira que nós poderemos vencer, né? Tudo tem que ser submetido ao crivo da palavra. E é o que nós vamos fazer agora, então, com esta crença popular, né, do batismo infantil. Nós vamos analisar as origens desta crença, o seu pano de fundo, né, o que há por trás disso, quais as implicações, né, que a maneira como nós pensamos, a nossa cosmovisão, as nossas crenças, né, então, sejam elas bíblicas ou populares, elas vão moldar a nossa forma de pensar. Vão formar a nossa cosmovisão, que é a nossa visão do mundo, a nossa visão, a leitura que nós vamos fazer, né, do mundo, das coisas, das pessoas, tudo tem que ver nesses pressupostos, né, dessas crenças que nós aceitamos, que nós estabelecemos, né, ok? Nós vamos ver também, então, o que diz a Bíblia quanto à forma, a maneira correta, né? E o tempo também, né? A faixa etária em que o batismo deve ser aplicado. Nós vamos analisar também as provas bíblicas e históricas, como e por que o batismo foi instituído, quais são os simbolismos do batismo, o que ele representa na vida cristã, na vida de todo aquele que o recebe. Qual o seu simbolismo maior, né? E como e com que idade as pessoas eram batizadas lá no tempo dos apóstolos, né? Na igreja, nos primeiros séculos. Como e com que idade foi o nosso Senhor Jesus batizado, né? Ok? Então, vamos lá. Eu quero começar lendo um texto que se encontra na Bíblia em Atos 20. Atos 20, os versos 29 e 30. Atos 20, 29 e 30. Que tem muito a ver com o que nós estamos começando a analisar. Atos 20, 29 a 30. O apóstolo Paulo, né, escreveu com Lucas, né, esta carta, né, ele diz: eu sei, falando para os líderes religiosos da época, os pastores, os presbíteros, né, a sua despedida, né, inclusive ali. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos
se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Amigos, Paulo profetizou aqui que após a sua partida, a sua morte, né, lobos vorazes penetrariam no rebanho de Cristo, no seio da igreja, e que não o poupariam. E no versículo seguinte, ele nos acrescenta: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Uma das práticas cristãs que foram adulteradas, que foram pervertidas, então, por esses falsos discípulos, esses falsos apóstolos, né, de Cristo, né? Então, é exatamente esta, o batismo, a cerimônia do batismo. Analisando as origens da crença popular do batismo infantil, eu me deparei com um artigo intitulado Batismo Infantil. É num site católico, né? E está lá, batismo infantil. 2000 anos de mentiras? A pergunta é, batismo infantil, 2 pontos. 2000 anos de mentiras? Então, os autores, eles fazem as seguintes perguntas. Qual a diferença do batismo, ou entre o batismo do Antigo Testamento e o batismo do Novo Testamento? Qual a diferença do batismo de São João Batista e o batismo ministrado por Jesus e seus discípulos? E eles continuam. É correto e necessário batizar crianças? E se não formos batizados na Igreja Católica, não fazemos parte da Igreja de Cristo? E se nunca formos batizados, seremos condenados? E as crianças? Elas não merecem ser batizadas? Ora, respondendo essas perguntas, né? Começando a respondê-las. É preciso lembrarmos sempre que um texto fora do contexto é um pretexto, é uma mera desculpa, né? E nós vemos, então, os autores ali tentando responder essas perguntas, tentando justificar as suas premissas, né? Então, eles distorcendo os textos bíblicos para tentar justificar as suas crenças contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, eles dizem, João Batista pregou um batismo, entre aspas, de arrependimento, citando Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água em sinal de penitência. Eles dizem que era algo já simbólico, desculpa. Já o de Cristo, o batismo de Cristo, nos confere a graça e o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí eles dizem que alguns protestantes confundem o batismo de João Batista antes do Calvário com o batismo dos apóstolos depois do Calvário. Então, estão dizendo que existem 2 batismos, né? Diferentes, né? E aí citam Atos 19, 3-5, diz, então, em que batismo fostes batizados? A pergunta de Paulo, né? Disseram, no batismo de João. Certamente, João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram, consequentemente, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Perguntamos, agora eu pergunto, onde está na Bíblia que existem mudanças radicais entre o batismo de João e a forma como os apóstolos foram batizados e batizavam as demais pessoas? Onde está na Bíblia que há diferenças entre o batismo, né, antes do Calvário e o batismo depois, que foi operado, né, exatamente, após, então, o Calvário, a morte de Cristo, sua ressurreição, a sua ascensão aos céus? Amigos, é a famosa teologia do silêncio. A famosa teologia do silêncio. Ou melhor ainda, é a pura axiologia, sem nenhuma fundamentação bíblica. Em seguida, os autores do referido artigo, eles escrevem, São Pedro diz que o batismo também é para as crianças. Aí citam Atos 2, 38 e 39.
Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, Pentecostes, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para vossos filhos. Aí eles dizem o seguinte: a palavra filho aqui é do grego teknia, que significa criancinhas de colo. Olha, ainda que seja o que fosse a referência a criancinhas de colo, mas analisando esse texto bíblico da forma científica, fazendo uma hermenêutica, né, a exegese do texto, né, analisando aqui, nós vemos o seguinte: pois a promessa é para vós e vossos filhos. Olha, a ênfase aqui está na promessa do Espírito Santo, da recepção, do recebimento do Espírito Santo, que é uma das inúmeras bênçãos e dádivas de Deus que acompanham o santo batismo. É lógico que Deus se preocupa com toda a nossa família. É lógico que Deus quer salvar toda a nossa família. É lógico, ele fala para mim e para você hoje, da mesma forma como ele falou para Noé no passado. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família. Gênesis 7:1. É lógico que quando os pais aceitam ao Senhor Jesus, toda a família é abençoada. Agora, a promessa específica aqui, nesse texto, é a bênção, é a dádiva, é o dom do Espírito Santo. Até porque o batismo do e no Espírito Santo é uma promessa. Já o batismo nas águas, não. Ele é um imperativo da vida cristã. Ele é um imperativo na vida de todo novo converso, todo aquele que aceita ao Senhor Jesus Cristo. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse texto, eu não posso usá-lo para justificar batismo de crianças. E disse-lhes, Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E só para arrematar a questão, antes de entrarmos agora diretamente na questão e vermos a farta documentação bíblica e histórica sobre o batismo, a questão é que aqui é a seguinte: o que Pedro estava ali falando no Pentecostes, naquele contexto específico, era simplesmente ele estava repetindo as palavras do profeta Joel, como que dizendo: o que vocês estão vendo hoje aqui é o cumprimento da promessa que Deus fez à nossa nação através do profeta Joel, quando Deus prometeu lá, em Joel, né, 2:28, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então ele está repetindo a promessa. A promessa é essa promessa aí, Joel, Pedro está falando, ó, está se cumprindo agora. Ela é para vocês e para vossos filhos. Ela não tem nada a ver com batismo de criança. Ok? Bem, eu quero entrar na questão, então, do batismo de bebês, mostrando que esta é uma crença popular equivocada, errada. Eles dizem, com isso pode-se levantar a questão, mesmo assim, para que batizaremos as crianças, se elas estão sem pecado aparente? Aí, tentando buscar uma justificativa, eles dizem, este fato é simplesmente explicado pelo fato de o batismo infantil
Aí eles afirmam taxativamente o batismo. Pastor, Pois não. se o senhor puder voltar um pouquinho, porque travou a sua internet aí. Então, se eu puder voltar só um pouquinho, assim, alguns segundos, o que o senhor estava falando. Ok. A partir daqui, eu quero entrar nessa questão, ok? Eu quero entrar na questão do batismo de bebês, batismo infantil, ok? A partir daqui, o retroágio. Não, aí mesmo, tá bom nessa parte. Beleza. Então, veja só, eu quero entrar nessa questão, agora na questão específica, batismo infantil. Então, mostrando que esta é uma crença popular, equivocada, errada, e que, como tal, ela surge de uma premissa errada. A base pela qual eles constroem, a base ali, o alicerce, está errado. Logo, tudo que vai ser erigido em cima disso, né, dessa premissa, é errado. Eles dizem o seguinte: com isso pode-se levantar a questão. Mesmo assim, para que batizaremos as crianças se elas estão sem pecado aparente? Eles continuam afirmando: esse fato é simplesmente explicado pelo fato do batismo infantil, que o batismo infantil acontece para apagar o pecado original e elas se tornarem membros do corpo de Cristo. Aí, palavras deles, taxativas. O batismo apaga o pecado original. E eu encontrei ainda em um outro site católico o seguinte: o batismo é um rito de purificação e de cura. Na Igreja Católica, ele é o primeiro sacramento e representa a limpeza do pecado original. Olha, existem dois erros gravíssimos aqui, terríveis, contra os quais Martinho Lutero e todos os reformadores se levantaram, e também contra os quais todos os cristãos fiéis a Deus e que aceitam e seguem a sua palavra se levantam, imitando aquela atitude de Pedro e dos demais apóstolos lá. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vejamos os dois erros graves e terríveis que estão linkados, unidos, aqui com o surgimento e a prática desta mera crença popular. Primeiro, a concepção de que seja um sacramento. No livro Teologia Elementar, aqui está, Teologia Elementar, o renomado teólogo E. H. Bancroft, ele comenta a esse respeito: há certas opiniões errôneas com referência às ordenanças, ou seja, aos sacramentos, e que precisam ser refutadas. Os romanistas, eles concebem que, de alguma maneira, a mera realização desses atos, dessas cerimônias, transmite bênçãos, outorga graça espiritual. Nada, porém, existe nos próprios atos, leia-se aqui cerimônias, ritos, rituais, né? Ordenanças, sacramentos. Nada existe, porém, diz ele, capaz de transmitir graça. Nada há de misterioso, nada há de miraculoso. Deus abençoa a realização desses atos, desses rituais, dessas cerimônias, da mesma forma que ele abençoa a obediência e a adoração em quaisquer circunstâncias. Então, veja, não existe isso, sacramento. São cerimônias, são ritos. Mas nelas mesmas não existe nada de misterioso. Nada. Entendeu? Segundo, eles afirmam que o batismo de bebês é o primeiro sacramento e que o batismo infantil apaga o pecado original. Será? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Em Jeremias 2:22, e olha que está falando aqui de mais do que simplesmente jogar um aguinho, até mesmo por imersão, né? A pessoa mergulhar no mar, não, né?
uma piscina, ou seja, né? Está falando bem aqui. Pelo que ainda que te laves com salitre e uses muito sabão, a mancha do teu pecado continua diante de mim. No outro texto diz, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Em outras palavras, a propensão que está lá para o pecado, né, poderá ser tirada? Olha, a explicação para toda essa depravação humana, ela pode ser lida nas palavras do salmista Davi, ao escrever o seguinte, ali, Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade, em pecado, né, eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Os teólogos, né, conscientes disso, desta verdade, eles perguntam, né, como Moody perguntava, Dwight L. Moody, né, o que é preciso para alguém se tornar pecador? Nada. Basta nascer neste mundo. Basta nascer neste mundo poluído pelo pecado. Nós já nascemos com essa propensão por pecado. Ok? Nada elimina. A morte de Cristo no Calvário eliminou. Nós somos libertos da penalidade do pecado. Mas como diz Paulo lá em Romanos, o pecado ainda age em nós. Enquanto estivermos sujeitos a esse corpo mortal, né? Esse corpo pecaminoso, o pecado nada vai extirpar, ok? Seja o pecado original, seja nossas propensões para o pecado. Adão pecou, como diz determinada escritura, e os seus filhos partiram da sua culpa e de suas consequências. No Novo Testamento, então, Paulo afirma isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, queridos, a pecaminosidade, antes agora de desconstruirmos por completo essas falácias humanas, né, quanto à forma, então, como se processa o verdadeiro batismo, o batismo bíblico, nós vamos ver agora, então, com que idade? Vamos lá, já está na tela, né? Eu acho, né? Com que idade, a pergunta? Nosso Senhor Jesus foi batizado. Com que idade as pessoas eram batizadas na igreja dos primeiros séculos, na igreja primitiva? Uma pergunta importante, Jesus foi batizado quando ainda bebê ou ele foi batizado adulto? Já está aqui na tela, né, professor? Professor Rafael, está aqui na tela, né? Ok? Sim, está na tela, pastor. Lucas 22. A pergunta é, Maria batizou Jesus quando ele bebê? Não, o texto diz, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, só um pouquinho, vamos ler, voltando aí. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, a cerimônia cristã, verdadeiramente cristã, 100% cristã, 100% bíblica para os bebês, não é batismo. Chama-se, agora sim, pode passar. Chama-se dedicação. Jesus foi dedicado. É a cerimônia para os bebês, para as crianças. Foi dedicado ao Senhor. Ok? Então, Jesus foi dedicado. Existe um texto bastante esclarecedor. Efésios 4:5 diz, há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Esse é um dos textos mais deturpados, mais mal entendidos. Até por alguns adventistas, né? Já encontrei pessoas, né? Até alguns adventistas, né? As pessoas pensam que esse texto está falando de quantidade.
Então, vamos ver que não é isso, né? Ok? Vamos lá, vamos analisar o texto rapidamente, professor Rafael. Vamos analisar rapidamente. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Vamos lá. Buda. Nós temos aqui a estátua de Buda. Buda é Senhor para milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, né? Especialmente naquela região asiática, Japão, ali, né? Então, ele é senhor, considerado senhor. Dalai Lama. Dalai Lama é considerado senhor para muitos, já é o segmento tibetano, né, do budismo, né? Mas Dalai Lama é considerado, inclusive, a encarnação, né? A encarnação de Deus, né? Ali, né? Então, Dalai Lama é considerado, né? Então, senhor, né? Para milhares de pessoas, né? Ok? No entanto, amigos, a Bíblia nos diz que há um só Senhor. Ok? A Bíblia também diz que há uma só, há um só Senhor. Olha só, para arrematar, para nós vermos que o texto não está se referindo à quantidade, mas sim à questão qualitativa, né? Um só Senhor verdadeiro, não só Senhor de fato, né? Aqui nós temos o Senhor, esse Senhor contraposto, né, por Paulo no seu texto, né, com os diversos senhores, falsos senhores, mostrando que o texto não se refere à questão de quantidade meramente. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, há muitos, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Ok? Então, a Bíblia deixa bem claro, né, que há um só Senhor. E a Bíblia também diz, né, nós vemos aqui, confirmando, né, reafirmando, né, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só Senhor, né? Um só mediador, né? Ok? Então, a Bíblia só reconhece um Senhor, só reconhece um mediador. A Bíblia diz também que há uma só fé. Mas para mostrar que não está se referindo à questão de quantidade, nós temos aí o budismo, né? Só para citar algumas dessas diversas fés. O budismo são 500 milhões de seguidores no mundo. Obrigado aí, professor Rafael, atualizou aí, né? 500 milhões. O islamismo, seguidores do profeta Maomé, os muçulmanos, é uma religião com 1 bilhão e 600 milhões de seguidores. Em 2050, o número de muçulmanos será quase igual ao de cristãos. Até o final do século, o número de muçulmanos, não está dando para ver aqui na tela, né? Na minha tela aqui, está cortando aqui. Pode falar aí, professor. O número de muçulmanos até o final do século deverá superar o número de cristãos. Deverá superar o número de cristãos. Você vê aí. É a religião, né, que mais cresce no mundo, né? Então, o grande evangelista, né, Helni Feyerabend, ele dizia que este é o triângulo da verdadeira religião. O triângulo da verdadeira religião. E nós chegamos, então, a uma só fé. A Bíblia diz que há uma só fé. Então, vejam. O terceiro vértice, a pergunta, então, decisiva. Biblicamente falando, quantas igrejas Deus reconhece como suas? Respostas. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? Ok? Pode passar, professor. E qual seria essa uma só fé? Verdadeira igreja de Deus.
é a igreja que conduz homens e mulheres à fé em Jesus e à obediência completa, né? À sua lei, a lei em sua totalidade, incluindo o quarto mandamento, que requer a observância do sábado. Essa é uma só fé que Deus reconhece. E Apocalipse 14, 12. É interessante que esse texto surge no contexto, né? Logo após, ali, Apocalipse 13, que nós vemos a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, aqueles poderes apostatados, divorciados da verdade, a confusão religiosa, a Babilônia mística, né? Aquela religião ecumênica, toda ligada ali ao erro, né? E João, ele fica perplexo ao ele ver tudo aquilo. E a pergunta que ele faz é: onde está a verdade em meio a esta confusão religiosa? E o anjo aponta para ele e diz: aqui está a perseverança ou a paciência dos santos. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E amados, amigos, agora nós chegamos ao terceiro vértice, né? Terceiro e último vértice desse triângulo, que é um só batismo. E, novamente, para entendermos que o texto não diz respeito a uma mera questão quantitativa, nós sabemos que existem várias formas ou modalidades de batismo. As principais são estas: aspersão, borrifação e imersão. O texto diz: há uma só fé, há um só Senhor e há um só batismo. Ou seja, há uma só fé verdadeira, que Deus reconhece, aceita como tal, embora só no cristianismo nós tenhamos mais de 35 mil religiões, né? Ramificações, muito mais do que isso, né? Quando escrevi meu primeiro livro, naquela época era isso, né? Então, muito mais, só no cristianismo, né? Embora tenhamos outras grandes religiões mundiais, mas a palavra de Deus diz uma só fé. E também, embora nós tenhamos, então, e diz aqui também, um só batismo, né? Então, logicamente, a referência aqui é ao batismo verdadeiro, né? O batismo que Deus reconhece como tal, né? Este um só batismo, ok? Amigos, eu sempre digo, antes de nós continuarmos, que mais importante do que aquilo que o pastor diz, mais importante do que aquilo que o padre diz, mais importante do que aquilo que o reverendo diz, mais importante do que aquilo que o bispo diz, mais importante do que aquilo que o padre diz, mais importante do que aquilo que o presbítero diz, é o que Deus diz na sua palavra. E nós vamos ver, então, o que diz aqui sobre esse um só batismo. Eles colocaram lá, está lá no artigo que eu fiz menção, né? Batismo por imersão, realmente é necessário? Ora, nós podemos ver em seguida, professor Rafael, nós podemos ver em seguida que a etimologia, a origem da palavra batismo, vem de batismo, significa, o seu significado original é este: imergir, mergulhar, submergir. Então, todas as vezes que aparece a palavra batismo, referindo-se à cerimônia em si, o rito de iniciação ao cristianismo, de entrada, o batismo é isso. É nossa união, o símbolo é um símbolo físico exterior da nossa união interior com Cristo. A nossa aliança com Cristo é um símbolo visível da nossa união invisível com Cristo, né? Ok? Então, sempre que acontece e aparece a palavra lá, o significado é esse do original, né? Ok? Imergir, mergulhar, submergir. Outra questão fundamental nós temos que ver.
Como eram feitos os batismos na igreja primitiva? Quais são as provas documentais e arqueológicas que nós temos, além desse texto, do texto bíblico, né? Além das inúmeras provas bíblicas, né? Ok? Qual é? É interessante destacar aqui, antes de nós vermos os testemunhos da igreja primitiva e também dos chamados, né, pais da igreja, que além das inequívocas passagens bíblicas, né, ok, que demonstram realmente qual é o verdadeiro batismo, reconhecido por Deus como tal, existem também ruínas de antiquíssimas igrejas cristãs, lá dos primeiros séculos, né? Ok? E também pinturas também existem nas famosas catacumbas de Roma, onde os cristãos se reuniam, né, cultuando a Deus, fora da visão dos imperadores, né, romanos, dos perseguidores, né, intolerantes, né, ali. E que mostram essas pinturas, tanto quanto também as ruínas das igrejas ali, mostram que os cristãos dos primeiros séculos da era cristã utilizavam. Volta um pouquinho, professor Rafael, pode voltar. Mostra, então, que os cristãos dos primeiros séculos da era cristã, eles utilizavam-se de batistérios grandes e apropriados para a realização de batismos por imersão. Eu estive lá. Eu tive o privilégio de conhecer esses sítios arqueológicos em Roma. Ok? E nós vamos ver agora, professor Rafael, nós vamos ver agora realmente, nós vamos ver aí, a começar pela igreja primitiva, né? Ok? São João 3,23 diz assim: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, né? Ali. E para lá concorria o povo e era batizado. Preste atenção nisso, porque havia ali muitas águas. Não é à toa, não é circunstancial, não é redundante que seja colocado aqui que havia muitas águas ali. E era o local em que João estava batizando. Ok? Pode passar, professor Rafael, por favor. Então, o destaque, porque havia ali muitas águas. Pode passar. Ok? Aqui nós temos o Rio Jordão, o local em que o nosso Senhor Jesus foi batizado. E o texto bíblico diz sobre o batismo de Jesus. O texto bíblico diz sobre o batismo do nosso Senhor Jesus. Pode passar, por favor? Isso. Batizado, Jesus saiu logo da água. Então, está claro que Jesus entrou na água. Ele não poderia ter saído, né, sem ter entrado na água. Batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O reconhecimento de que ele era o Messias. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O reconhecimento ali de Jesus, o início do seu ministério, propriamente, né? A consagração para o seu ministério, ok? E Jesus estava se batizando exatamente na data, com a idade em que os sacerdotes iniciavam exatamente a mesma data, por isso que foi naquela ocasião, ok? E com aquela idade, porque Jesus estava iniciando o seu ministério, né? Ali se batizando com a data em que os sacerdotes eles iniciavam ali, eles eram iniciados também no sacerdócio, ok? Pode passar, professor. Então, vejam só. Eu pergunto, Jesus, ele precisava, sim ou não? Ele precisava ser batizado? É lógico que não.
Se o batismo é um símbolo de purificação espiritual, purificação dos pecados, então Jesus, ele tudo fez para nos dar um exemplo. Ele se batizou e da forma correta, dessa forma bíblica, na forma, né, exatamente mostrar-nos como é o batismo, né? E olha que o texto diz que então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Ora, se precisasse, amigos, se precisasse, então, se não precisasse, desculpe, ser por imersão, se bastasse algumas aguinhas, né? Jesus não precisaria fazer, então, essa longa caminhada, né? Essa longa caminhada, né? Até lá, a pé, até o Rio Jordão. E ele chegando lá, João Batista não quis batizá-lo, né? João Batista reconheceu, falou assim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Que dirá te batizar? Eu não sou digno. Ele diz para João Batista, importa que se cumpra toda a justiça. Era necessário para ele nos dar o exemplo, a nos mostrar o exemplo, tanto da necessidade do batismo, como símbolo espiritual de purificação, como também do tipo de batismo. Qual é o batismo bíblico? Ele veio da Galileia, foi até o Jordão, e diz depois que saindo, né? Saindo. Se ele saiu, é porque entrou, né? Daqui a pouquinho nós vamos sair aqui, daqui a pouquinho você vai sair da frente do computador, né? Por quê? Porque você está aí à frente do computador, né? Ou à frente de um aparelho, né? Ok? Vamos lá. Amigos, a grande questão é esta: Bíblia ou tradição humana? Mandamentos de Deus ou mandamentos de homens? Pode passar, professor. Vejamos. A palavra de Deus, ela tem que estar sempre acima da igreja, sempre acima da tradição, sempre acima das crenças populares. A palavra de Deus e apenas ela. Ok? É interessante que eles até ironizam, no artigo católico que eu mencionei no início, eles até ironizam, né? Fazendo brincadeiras com algo que é sério demais, amigos. Algo que é solene demais. Eles dizem, São Paulo usa essa palavra, né? Em 1 Coríntios, todos os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, né? Como símbolos do batismo cristão. Aí ele diz, sabemos, porém, que este batismo não aconteceu por imersão, pois os israelitas, junto com todas as crianças, passaram o Mar Vermelho, a pé enxuto, tocando a areia úmida. Aí eles dizem, com total ironia, quem tomou o tal batismo por imersão foram soldados egípcios, e todos pereceram. Aí dizem, no batismo vale mais a fé em Deus, a obediência a seu legítimo representante, do que a maneira de aplicar a água. Eu pergunto, será? Vejamos, amigos. Vejamos, então. Primeiro, nós precisamos saber, e os amigos precisam estar conscientes, saber o que é uma metáfora. Paulo está usando ali uma metáfora. O que é uma linguagem metafórica? Então, metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Didaticamente, pode-se considerá-la uma comparação que apresenta de forma literal uma equivalência que é apenas figurativa, apenas figurada, ok? Então, usa-se ali essa metáfora, ok? Apenas para nós entendermos algo abstrato, para nós entendermos algo concreto. Por exemplo, a expressão batismo de fogo, popularmente usada, a expressão popular, significa o quê? Uma grande provação, uma grande prova,
um teste final para alguém ingressar, né? Para alguém ingressar, então, num grupo fechado, né? Alguma sociedade, algum clube fechado, né? E tal, né? Uma gangue, né? E esse texto aqui, Lucas 12, 49 e 50, o que vocês me dizem aqui? Se for aplicar o que eles estão dizendo lá, então Jesus seria um incendiário aqui, né? Porque Jesus diz, olha, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem eu quisera, quer dizer, eu gostaria que já estivesse a arder. Ora, além de Jesus ser tido como incendiário, se fôssemos tomar como base o que está sendo usado por Paulo lá como metáfora, e usar como se fosse uma verdade de fato, né, aqui, né, no sentido literal, o que Jesus está falando aqui, Jesus também, isso jogaria por terra também tudo aquilo que Jesus afirmou. O que vem a mim, de nenhuma maneira lançaria fora, né? Eu não tenho prazer na morte do ímpio, né? A palavra de Deus diz, né? E o próprio Jesus disse que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, o lago de fogo não foi preparado para nenhum ser humano, né? Isso estaria contrário, então, ao que o Senhor Jesus afirma. Mas nós entendemos, pelo que ele fala em seguida, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ou seja, amigos, Jesus está falando aqui, né? Então, nós vemos, né? Então, Jesus está falando aqui da sua experiência, né? O que ele iria passar, né? Ok? Até mesmo porque os comentaristas afirmam, não, o batismo de Jesus, ele não está se referindo ao batismo de Jesus pelas mãos de João, que então já fazia mais de 3 anos, mas ao batismo de sua morte. Batismo de fogo, né? A palavra batismo, quando utilizada figuradamente, como neste caso, significa ser imerso, que a palavra batismo significa isso, né? Ser imerso em circunstâncias em que a pessoa fica face a face com a morte. É como se fosse imerso em água por um tempo considerável. Ok? Continuando, professor Rafael. Nós vemos, né? Então, agora, o próprio simbolismo do batismo. Nós podemos entender melhor o que é o batismo exatamente pela metáfora. As metáforas que são usadas, né, para ilustrar o batismo. E que apenas o batismo verdadeiro, o batismo bíblico, preenche esses requisitos. O apóstolo Paulo, Romanos 6, 3 a 5, falando do batismo, diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Epa, vamos dar uma paradinha aqui. Então, nós temos aqui o simbolismo completo do batismo. Primeiro, morte, fomos batizados na sua morte. Sepultamento, fomos, pois, sepultados com ele. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, somos ressuscitados com Cristo, né? Então, a ressurreição ali. E, continuando, ele mostra tudo isso. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amigos, então, biblicamente falando, teologicamente falando, antes de vermos testemunhos, os pais ali da igreja, então, biblicamente falando, teologicamente falando, o batismo é uma ordenança evangélica em comemoração da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. No batismo é dado um testemunho público de que o batizando foi crucificado com Cristo e com ele sepultado e ressurgiu para andar em novidade de vida. Então, veja só, morte,
A pessoa está renunciando ao mundo, né? Ao mundo, está morrendo para o mundo, está morrendo para aquela vida pregressa, aquela vida de pecado, né? Ele é sepultado, por isso que tem que ser mergulhado. Você já viu alguém morrer e jogar apenas um pouquinho de terra em cima dele? Alguém aí já viu? Hein? Quando acontece, pode ser cremado até, né? Pode ser até cremado. Mas eu nunca vi alguém, né, ser sepultado dessa forma, né? Morreu e aí jogaram um pouquinho, né? Um pouquinho de terra em cima dele, assim, com total economia, né? Só uns grãozinhos de terra, né? Isso não existe, né? Então, o batismo simboliza morte, repetindo, sepultamento, e aí, quando a pessoa emerge, né? Volta. Então, a ressurreição para uma nova vida. Então, no batismo é dado um testemunho público de que o batizando foi crucificado com Cristo. Foi com ele sepultado. Ok? E ressurgiu para andar em novidade de vida. Portanto, repito, só há um meio, só existe uma modalidade, um tipo de batismo que pode representar adequadamente, completamente, todos esses eventos salvíficos do ministério de Cristo, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, que chama-se batismo por imersão, que é um modo seguido por Cristo, pelos apóstolos e por todos aqueles fiéis da igreja primitiva. Daqui agora nós vamos ver o testemunho dos pais da igreja. Ok? Pode passar. Nós vamos ver o testemunho dos pais da igreja. Pode passar, professor. João Calvino. A própria palavra batismo significa imersão. E é certo que a igreja primitiva usava esse método. Pode passar, professor. Agora nós temos Tertuliano, esse sim, né? Um dos pais, né? Chamados pais da igreja. Tertuliano disse que não fazia diferença. Olha só, se uma pessoa era batizada no mar, ou numa piscina, ou num riacho, ou numa fonte, ou num lago, ou num canal, ou no Rio Jordão, ou no Tigre. Mas veja que ele não está falando aqui que não fazia diferença, como o meu amigo aí. Eu gosto muito dele, tem os livros dele, eu respeito, admiro muito. Meu amigo Bispo Hernandes Dias Lopes, como disse, citando lá um reavivalista, né? Famoso, disse que não importa, né? Perguntou aqui, quem batiza por imersão e quem batiza por aspersão? Aí disse que a quantidade de água não importa. Não é isso que está falando aqui. Ele não está dizendo aqui, Tertuliano, ele não está dizendo aqui que não importa se é pouquinha água, né? Se é um pouquinho de água jogada ou se a pessoa é imersa. Ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que não importa, desde que a pessoa seja batizada por imersão, não importa se foi no rio, se foi no lago, se foi no mar, se foi na lagoa, se foi no canal, se foi no Rio Jordão, se foi no Eufrates, né? Não importa, ok? É isso que ele está falando. Ok, professor Rafael? John Wesley, pai né, fundador da Igreja Metodista, né? Embora os metodistas hoje estejam batizando de forma totalmente diferente, né? Fugindo totalmente ao padrão, né? Padrão bíblico e ao padrão que o próprio Wesley seguia, né? John Wesley. Creio ser meu dever, enquanto me é possível, batizar por imersão. Ok? Testemunhos. Bíblia sagrada ou tradição? Verdade ou conveniência, amigos? Essa é a grande questão. Antes de continuar, dá um tempinho aí, professor Rafael. Antes de continuar e concluir, o professor Rafael, meu querido amigo, aí, de longas datas, né?
ele me fez referência a uma frase de Tertuliano, eu achei fantástica, lapidar. Ele diz o seguinte, Tertuliano, abre aspas, as pessoas se tornam cristãs, elas não nascem cristãs. As pessoas se tornam cristãs, elas não nascem cristãs. Olha, o que ele disse aqui está 100% respaldado na palavra de Deus. Se os amigos abrirem lá em João, capítulo 1, nós vamos encontrar o seguinte texto, João 1, versos 11 a 13. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Em algumas versões diz, deu-lhes o direito. As duas estão certas. Porque ser filho de Deus, ser uma filha de Deus, ou ser um filho de Deus, é as duas coisas. Significa, implica nas duas coisas. É um direito e significa poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, olha só, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não tem que ver com genética, não é passado de pai para filho, nem da vontade da carne, meramente da carne, ninguém pode decidir pelo outro, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esse texto deixa bem claro, esta é uma questão altamente volitiva, como dizem os psicólogos, né? Volitiva, usando um termo, está ligada à vontade humana, ao querer humano. Tem que querer. Tanto que diz, a todos quantos o receberam. Todos quantos o receberam. A pessoa tem que receber a Jesus. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce filha de Deus neste mundo. Todos nós, quando nascemos neste mundo, nós nascemos, somos criaturas de Deus. Criaturas. Nós só nos tornamos, não nascemos neste mundo poluído de pecado. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando conscientemente, por um ato consciente, um ato deliberado, um ato voluntário, um ato da nossa vontade, e escolhemos a Jesus. E o sinal indicativo disso, aí sim, quando nós conscientemente podemos escolher, decidir por Jesus, então, aí vem o batismo, os quais não nasceram do sangue. Está bem claro. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Como afirmava Billy Graham, Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma questão pessoal. Você não pode decidir pelo seu filho. O filho não pode decidir pelo pai. O esposo não pode decidir pela esposa. É uma decisão pessoal. Então, tornar-se filho de Deus, ou seja, são palavras sinônimas. Nascer do Espírito, o novo nascimento, a regeneração, que Jesus falou para Nicodemos, e olha que ele falou como um nascer da água e do Espírito, que vem junto às duas experiências, diferente do que pensam os nossos queridos amigos pentecostais, né? Que seria uma segunda experiência. Não, é nascer da água e do Espírito. Claro, não pode entrar aquele que não nascer da água e do Espírito, referindo-se ao batismo, não pode entrar no reino de Deus. Então, isso aí tem que ser algo 100% consciente. E fechando a questão, quanto à forma como acontece e deve sempre ocorrer o batismo bíblico verdadeiro, nos resta esclarecer biblicamente, então, por que a igreja adventista e a maioria das igrejas evangélicas sérias, elas não batizam por aspersão, então, jogando a aguinha na cabeça, né? E nem tampouco batizam bebês. Ok? Pode passar, professor Rafael. Então, a igreja não determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que
É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. É a Bíblia. Ok? Então, como nós vimos, né? Palavra de Deus ou fábulas humanas, né? Verdades bíblicas ou crenças populares. Mateus 28, 20 nos deixa claro, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem está falando aqui é Jesus, é nosso Senhor Jesus. Então, ele disse tudo aquilo que deveria preceder o batismo bíblico, o batismo verdadeiro. Antes da pessoa ser batizada, ela deveria ser ensinada. Deveria haver a catequese, o ensino aqui. O ensino precede o batismo. E eu pergunto, você pode ensinar alguma coisa para um bebê? Você pode ensinar para uma criança de seus 7, 8 anos? Sim, né? Mas para o bebezinho você pode ensinar alguma coisa? Ensinando-os a guardar. E outra, ensinando a observar. Você vai falar para o bebê, olha, você não pode fazer nas fraldas não, hein? Você vai apanhar se você fizer isso na fralda, hein? Você vai apanhar se você ficar chorando, hein? Você pode fazer? O bebê está entendendo, vai entender? Ele não entende nem sequer, né? A hora, não sabe a hora que vai, né? Se alimentar, ou que vai, né? Fazer isso ou aquilo, né? Ok? Pode passar, professor. Outra condição, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, olha, tem que crer. Crer é um ato racional, aceitação, avaliação. Tudo isso precede. É verdade ou não aquilo que o pastor Lira está falando aqui? Você tem que avaliar, você tem que analisar. E sendo questões espirituais, você tem que analisar, avaliar a partir da Bíblia. Um bebê não pode avaliar, ele não pode avaliar, ele não pode decidir, ele não pode crer, porque crer é um ato consciente, um ato da vontade humana, né? Um ato racional. Ele não pode. Quem crer e for batizado. Então, Jesus faz um link entre o ato de crer e o evento do batismo, né? O ato de ser batizado. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ok? Então, a pessoa tem que ser ensinada, resumindo, ela tem que crer, ela tem que arrepender-se. Ela tem que tomar uma decisão. Eu quero ser batizado. É uma decisão pessoal. Não é nada que seja imposto. Vale. Especialmente no sentido bíblico. Jesus não força a entrada na vida de ninguém. Jesus é um perfeito cavalheiro. Tanto que no Apocalipse ele diz lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. É um ato de vontade. Como naquele quadro famoso, né? A fechadura, né? Ali, a tramela, né? Taramela, né? O nome correto, né? Está por dentro. A maçaneta está por dentro. Apenas nós podemos abrir. A porta, a casa aí é a nossa vida, é o nosso coração, a nossa consciência, né? Apenas nós, cada ser humano pode tomar decisão por si próprio, né? Ninguém pode tomar pelo outro. Ok? Ok, professor? Bem, nós estamos chegando ao final do estudo, né? Mas, amigos, a verdade, dizia Santo Agostinho, né? Deve ser dita com amor, mas o amor não pode, nunca pode impedir a verdade de ser dita. E nós temos que mostrar, realmente, ok? Que tudo isso não passa de crenças populares. Amigos, para defender essa crença espúria e falsa do batismo, interessante, antes de mudarmos, professor, por aspersão, os articulistas chegam até a formular a estapafúrdia ideia de que o batismo de Jesus pode ter acontecido, como apresentam algumas antigas estampas, né?
falsas também, né? Jesus ficando com os pés no rio, enquanto São João lhe derramava água com a mão na cabeça. Eles se esquecem de que todos os relatos dos evangelhos e todo o contexto do batismo de Jesus, né? do que ele nos mostra. Caso o batismo de Cristo fosse apenas aspersão de algumas gotinhas de água sobre a cabeça, a pergunta é a seguinte: por que Jesus teve que percorrer a pé toda aquela longa distância? Ir até o Rio Jordão, repito, a um local onde a Bíblia afirma. Por que ele teve que ir até um local onde a Bíblia afirma que havia muitas águas? Muitas águas. Aliás, até esta última frase, essa última afirmação do texto do Evangelho, soaria com redundante e ridícula. Ridícula. Se para a realização do batismo bastasse algumas gotinhas de água serem derramadas sobre a cabeça, né? Então, por quê? Fala ali que havia muitas águas ali. E o batismo daquele etíope, oficial da rainha Candace? Como é que foi o batismo dele? Hein? Ele foi por aspersão ou foi por imersão? Hein? Vejamos o relato bíblico. Né? O relato bíblico diz ali, um pouquinho, amigos, seguiu Atos 8, 36 e 39, né? Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, quer dizer, é correto, se crês de todo o coração. Tem que crer, né? Aquele que crê e for batizado, né? Respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando, a continuação do texto, saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E o eunuco, foi seguindo o seu caminho, a sua viagem, cheio de júbilo. Atos 8, 36 e 39. Lembrando que isso aconteceu bem depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. Logicamente, bem depois do Calvário. Aí, então, eu respondo aquela pergunta que eles fizeram no início, né? Levantaram no artigo, que eles afirmando que o batismo, né, depois do Calvário né? É diferente do batismo antes do Calvário. Será que é isso que o texto bíblico está dizendo aqui? Não, com certeza que não. Vamos lá. Primeiro, se o batismo fosse por aspersão, não precisaria sequer parar o carro. Até porque, para uma longa viagem como aquela, além da água numa botija, era o cantil daquela época, né? O alto oficial da rainha da Etiópia, com certeza teria muito mais água à sua disposição, ali na sua carruagem, na sua charrete. Né? Segundo, por que o relato bíblico de Lucas ressalta? Chegando a certo lugar onde havia água. Se bastava apenas algumas gotinhas, por que então que frisa? Terceiro, por que o próprio etíope exclama e indaga: eis aqui água, aqui temos água, né? Temos bastante água, né? Aqui, o que impede que eu seja batizado? Se bastasse apenas algumas gotinhas, isso não faz o mínimo sentido. Quarto, o relato afirma: então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Amigos, prestem bastante atenção a estas palavras. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água. O texto é bastante claro e explícito. Os dois entraram na água. Os dois entraram na água. Ora, se fosse por batismo por aspersão, não precisava nenhum deles entrar na água. Sequer um deles entrar na água, não precisava. Era só tirar os dois, né? Era só pegar um pouquinho de água, então, e jogar na cabeça. Então, só Filipe pegar um pouquinho de água.
E para reforçar a ideia de que eles entraram na água, diz, quando saíram da água, mesmo relato, lembra? Mesma coisa de Jesus, né? E saindo Jesus da água, né? Após o batismo. Se saíram, é porque entraram. Ninguém pode sair de um lugar onde não entrou. Quando saíram da água, ok? Não diz de perto do rio, não diz de perto da lagoa. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo, ok? Amigos, só para encerrar, então, e a grande questão é essa, né? Permanece Bíblia ou tradição humana? Mandamentos de Deus ou mandamentos de homens? Bíblia ou tradição humana? Pode passar, professor? A pergunta que é feita lá. Batismo infantil. 2000 anos de mentiras? A pergunta que eles fazem lá. Amigos, eu digo com total convicção. Só um pouquinho, professor. Antes de nós vermos aqui, eu digo com total convicção, amigos. Face a tudo aquilo que aqueles que estão assistindo aqui ao vivo e que aqueles que irão assistir depois, né, a gravação, face a tudo aquilo que vocês estão vendo aqui, eu afirmo com toda convicção que vocês estarão 100% aptos a responderem a esta pergunta. Todos vocês que estão assistindo a esta gravação, né? Então, com total humildade, desprovidos de preconceito, deixando-se guiar pelo Espírito Santo de Deus, as suas mentes, vocês estarão 100% aptos a responder a esta pergunta. Batismo infantil de bebês, 2000 anos de mentiras? Olha, só não são 2000 anos de mentiras, porque estas heresias de batismo por aspersão e batismo de bebês, como afirma o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos no início, só surgiram um pouco mais tarde, depois da morte do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos e dos pioneiros e fiéis da igreja primitiva. Só não são 2000 por isso. E documentos, os quais o professor Rafael tem acesso, né? Livros aí, né? Documentos históricos, né? Então, mostram, né? Que esta prática só teria surgido entre o final do segundo século, né? E o início do terceiro século, né? Então, ou seja, bem depois, né? Ok? E até a Didaquê, né? Que é um documento mais antigo, né? Professor Rafael, por volta do século, se falha a memória, 83, é isso? Não, entre o ano 60 e o ano 100. Entre o ano 60 e 100. Olha só, a Didaquê é um documento histórico mais antigo, hein? Fala sobre o batismo, aí diz que teria que ser feito um jejum antes do batismo. Eu pergunto, criança, bebezinho, é um documento que a Igreja Católica tem acesso, né? Eu pergunto, bebezinho pode, então, fazer? Então, isso aí tem que ser feito um preparo espiritual, né? A pessoa tem que ficar ali, né? Preparo espiritual, tem que preceder o batismo. Eu pergunto, o bebezinho pode fazer isso aí? Ele está sabendo? Então, ainda que fosse por aspersão, né? Que não é, né? Está provado, mais do que provado biblicamente, eu pergunto a vocês. Então, o documento mais antigo, hein, que existe, hein? Então, fala sobre esses critérios. Né? Ok? O que devo fazer, então? O que você deve fazer? O que nós devemos fazer, então? Qual é a tomada de decisão face ao que nós vimos aqui, amigos? Ok? Nós devemos agir, né? Primeiro, Martinho Lutero disse, né? Qualquer ensinamento que não se enquadre com a Bíblia, as Escrituras, deve ser rejeitado. Mesmo que faça chover milagres todos os dias. Temos que rejeitar.
Nós temos que ficar com assim diz o Senhor, né? A palavra, o que Deus diz. Não é o que o padre diz, o que o pastor diz, o que o reverendo diz, o que o missionário diz, né? Não é algo nada baseado no achismo, né? Na teologia do silêncio, mas o assim diz o Senhor. Está escrito, como disse Jesus, né? Ok? Ok, professor? E assim nós vamos agir, né? Devemos agir que nem os apóstolos, né? Pedro, sim, né? E os demais apóstolos, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Seguirmos aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra estabeleceu, aquilo que a palavra mostra ser verdade, não aquilo que as pessoas dizem ser verdade. Ok? É isso, professor. Temos perguntas? Dúvidas? Bem, não chegaram dúvidas, né, no chat. Eu só gostaria de agradecer ao pastor pela excelente exposição e acrescentar que, segundo os registros históricos, assim como crenças como a da imortalidade da alma, da santidade do domingo, a veneração a Maria, todas essas crenças, né, o batismo infantil, todas essas são do período pós-apostólico. Exatamente. E a do batismo infantil é ainda um pouco mais tardia. Alguns autores acreditam que ela se disseminou, ela se generalizou mesmo a partir do século V e até mesmo fins do século V e século VI. Foi a que mais demorou a cristalizar-se. Exatamente. Foi a mais que mais demorou. O próprio imperador Constantino, ele foi batizado no leito de morte. E por quê? Ao contrário do que alguns acreditam, né, que seria por puro cinismo, enfim, não, era uma prática nos dias dele, ali no início do século IV, né, adiar, postergar o batismo, porque como se entendia que o batismo era uma purificação dos pecados, então muitos eram levados por esse raciocínio. Bem, eu vou adiar o batismo. Quando eu me ver ali no leito de morte, com uma doença, né? Então aí eu peço o batismo, que aí eu me purifico completamente dos pecados. Então, Exatamente. é mais um indício de que muitos cristãos ali no século IV se batizavam adultos, né? E numa idade ainda relativamente avançada. Inclusive, confirmando isso aí, professor Rafael, ótimo, fantástico isso aí, confirmando isso aí, nós temos um relato, isso é histórico, né? Que um homem muito rico, um homem que não queria saber nada de evangelho, né? Então, ele chegou para o Martinho Lutero e pediu que Martinho Lutero fosse lá, então, para fazer, então, a comunhão, fizesse lá para ele, eles creem na extrema unção, alguma coisa assim, né? Vamos falar para o filho dele no leito de morte. Mas aí Martinho Lutero ficou assim, perplexo. Mas como? Você não crê em Deus, você não crê em nada, né? E tudo, e você está pedindo agora para o seu filho que eu vá fazer isso, né? Você falar que eu vou batizar seu filho, que eu vou fazer isso. Sabe o que o homem disse para Lutero? É porque o evangelho que você prega, Lutero, é muito pesado para aqueles que vivem, mas ele é ótimo para aqueles que estão morrendo. Ele é ótimo para aqueles que estão morrendo. Exato. Muito bem. Então, que Deus nos abençoe, né? Que deixamos sempre aquele apelo, né? Você que cresceu acreditando nisso, né? Ore a Deus, peça a Deus forças para que você aceite aquilo que é biblicamente confiável, né? Sólido, né? E abandone essa crença popular, essa e as demais crenças populares, certo? Há um só batismo, como o pastor leu, né? Os textos, né? Um só batismo
E esse batismo é por imersão de pessoas adultas que se arrependem dos seus pecados, estão dispostas a terem uma nova vida em Cristo, né? Então, um batismo de crianças, você que está aí nos assistindo, que às vezes está pensando, bem, mas eu já fui batizado. O batismo só é realmente válido se for feito seguindo esses critérios. Uma pessoa adulta, uma pessoa consciente, que se arrepende dos seus pecados e que vai emergir, né? Isso. Para uma nova vida em Cristo. Certo? Então, que Deus lhe abençoe, que você tome essa decisão de passar pelo batismo bíblico, batismo que foi o batismo de Jesus e dos apóstolos. Agimos, professor, se me permite, Claro. temos que agir de forma consciente, né? Eu ouvi há muitos anos atrás, inclusive aí em Vitória, né, onde o professor Rafael mora, minha cidade de origem, né, eu ouvi alguém, uma pessoa muito querida, né, Antônio Marinho, né, você deve conhecê-lo, ele dizia que nós não devemos ser cristãos piolho. O piolho anda pela cabeça dos outros, né? Nós não devemos ser cristãos piolho, né? Nós temos que tomar decisões por nós mesmos, né? Tem que ser um ato racional, né? Temos que oferecer a Deus um culto racional. Romanos 12, versos 1 e 2. Né? Então tem que ser um ato racional, né? Livre vontade, né? Decisão nossa, né? Amém. Amém. Confie, então, e apegue-se a essa palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê está condenado, né? Então, aceite o chamado aí de Cristo, né? Una-se à igreja, né, remanescente pelo batismo bíblico e leve essa mensagem ao mundo para que outros também creiam nessa mensagem e passem pelo batismo bíblico. Amém. Vamos chegando ao fim. Vamos aí pedir mais uma vez o professor Hernani, que nos acompanhou até aqui, a professora Ellen também está nos acompanhando. Hernani, você pode então elevar a Deus uma prece? Com certeza. Vamos lá. Oremos a Deus. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigado porque hoje nós podemos aí reforçar, podemos aprender, podemos ter as dúvidas esclarecidas com relação ao verdadeiro batismo. Esse ato simbólico que é tão importante e representa uma entrega total a Ti, que mostra a todos os mundos a nossa escolha, a nossa decisão. E que nós possamos pregar essa mensagem desse batismo bíblico, a qual nós estudamos aqui, a qual nós aprendemos, iluminados, inspirados na Tua palavra. Abençoe o pastor Lira, para que ele possa continuar sempre transmitindo as Tuas verdades, que o Senhor possa proteger e guardar a ele e a sua família. Isso. Abençoe também o professor Rafael, com esse projeto maravilhoso de estudarmos as verdades bíblicas e tirarmos as nossas dúvidas quanto aos ensinamentos a qual o Senhor quer que aprendamos. Nos abençoe, fique conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Até o próximo estudo. Deus nos abençoe. Até o próximo. Muito obrigado, pastor Lira, pelas explicações. Deus continue abençoando. Obrigado. Eu agradeço a vocês aí, tá? Agradeço a vocês e até o próximo sábado, hein? Até o próximo. Sábado. Até o próximo. Obrigado.